e de renovo para muitos. Nós comemoramos o nascimento do Salvador, homem de dores, que veio nos trazer vida e salvação. Mas para que hoje tivéssemos esta vida e salvação, um preço precisou ser pago. Vamos, judeu! Vejam só, o grande rei dos judeus. É neste homem que você confia? Vamos, judeu! Eu não tenho o dia todo. Veja só, é esse homem. Caiu uma vergonha pro seu povo. Grande rei, nesta situação eu nunca vi. Aguenta mais, grande rei. Vamos, judeu. Se és rei, onde está o seu trono? Vamos, judeu. Não está pesado, não. Isso ainda é pouco para ti. Que vergonha. Grande rei, se diz ele, não é? Está com dor? Hein, judeu? Não irás reagir? Onde está todo o seu poder? Conte-nos! Veja, o grande rei, deplorável. Será pouco este chicote? Vamos, judeu! Guarda! Vamos colocar esse grande rei. Um rei merece uma coroa. Esta é a verdadeira coroa que este homem precisa. Se és filho de Deus, desce dessa cruz.
Filho de Deus precisou nascer como homem, ser ferido, humilhado e pregado numa cruz? Porque nós matamos o autor da vida. Para respondermos a estas perguntas hoje, Natal, vamos precisar voltar ao início. Que haja luz. No princípio, eu criei os céus e a terra. Glória, 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 Santo, 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 glória, glória, E Deus viu que era bom. Então deu início à coroa da sua criação. O homem, feitos à sua imagem e semelhança, colocando-os num jardim para viverem em perfeita comunhão com ele. Mas algo aconteceu naquele jardim.
Então essa é a coroa da criação? Eu era para ser a coroa da criação dele. Vejam só o que eu fiz com apenas um fruto. Muito bom. Aquela árvore no meio do jardim foi um prato cheio para fazermos a nossa vontade. Deus não é o Todo-Poderoso? Ele não sabe de todas as coisas? Então por que ele colocou aquela árvore lá? Depois vocês vêm com esse papinho. Ai, mas se Deus é bom, por que que o mal existe? Basta, Satanás! Você bem sabe como o mal existe. Ó querubim da guarda, você era perfeito em teus caminhos desde que ele te criou, mas ficou orgulhoso por causa da tua formosura, e o mal nasceu em teu coração. A árvore no meio do jardim era um símbolo do livre-arbítrio ofertado por Deus, porque ele queria o amor da criação dele. E eu só queria ser adorado. Mas hoje eu tenho muitos adoradores que pecam todos os dias achando que não haverá consequências. Ah, como eu adoro quando vocês falam: ai, mas eu não acredito em anjos e demônios, eu não acredito em céu e inferno. Que tolice! Mal sabem que já escolheram seu destino. Vocês estavam pecando desenfreadamente, sacrificando aqueles animais inocentes para que seus pecados fossem encobertos diante de Deus. Afinal, já era tão normal, não é? Pecar e matar, pecar e matar, pecar e matar. Eu só não contava com uma coisa: que o meu inimigo já tinha um plano maior. Moisés, por que nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Sabemos que Moisés, por que nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Sei que pecamos contra o Senhor, mas agora o nosso povo está morrendo pelo veneno das serpentes. Maravilhoso, Pai.
e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o teu filho. Maria, bem-aventurada por ter acreditado nas palavras do Senhor e feito cumprir a sua vontade. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que grandes coisas Ele fez por mim, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Santo é o Senhor. Como Deus abriu mão da sua glória e se vestiu de homem para morrer por vocês. Nós planejamos tudo para acabar com a criação dele, mas falhamos por causa do carpinteiro. Não tínhamos ideia das consequências. A cruz foi o nosso maior erro. Cristo era o plano do Senhor desde a fundação do mundo. Mesmo antes de existir o haja luz, Ele já era a luz verdadeira. Então alegrem-se, é Natal. Vocês viram, desde o princípio, qual era o plano do Pai? O plano do Pai era que nós tivéssemos comunhão com o homem, mas o homem desobedeceu a única ordem que foi lhe dada, que não comesse do fruto, mas ele foi influenciado por Satanás. Satanás desde o princípio vem enganando o homem, da mesma forma que ele enganou a terça parte dos anjos. Ele tem tentado implantar a dúvida no coração do ser humano. E o plano do meu Pai era que nós tivéssemos comunhão. Mas Satanás, ele faz isso e sempre vai tentar fazer isso. E nós criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criamos o homem do pó da terra, sopramos sobre as suas narinas o fôlego de vida. Mas ele escolheu pecar contra nós. Da mesma forma que vocês viram Moisés, quando levantou aquela serpente de bronze no deserto, como eu havia ordenado a ele. Eu disse: Moisés, levante uma serpente de bronze para que todo aquele que olhar para aquela serpente venha a ser curado. Mas mais uma vez, a dúvida estava no coração de muitos. O porquê que eu devo olhar? Mesmo eles sabendo que eles estavam em desobediência, estavam sendo picados por serpente, estavam adoecendo, estavam morrendo, eles duvidaram mais uma vez e eles perguntaram: qual é o sentido? Qual é o sentido de eu olhar para uma serpente? Mais uma vez estava a dúvida. E essa dúvida ela vem no teu coração nessa noite. Você se pergunta muitas coisas. Se realmente eu sou quem eu digo que eu sou. E eu tenho dito a vocês: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas vocês continuam se questionando: será que Ele pode aliviar? Será que Ele realmente tem essa autoridade, esse poder?
para aliviar as minhas dores, as minhas necessidades. E eu digo de novo a vocês, há dois caminhos, o caminho apertado, o caminho estreito, um caminho de renúncia, e são poucos os que entram por este caminho, são poucos os que entram por este caminho, e há o caminho espaçoso, largo, e são muitos os que entram por este caminho, e é o caminho da morte, e não é o caminho que o Pai deseja para você. Não existe 3 caminhos, existe 2 caminhos, e eu sei que vocês andam ansiosos, vocês correm para um lado e para o outro, se questionando, mas eu falava pela boca dos meus profetas, como mencionou Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E vocês continuam ansiosos, preocupados. Deixa eu lhe contar uma parábola. Certa vez um pai, antes de ir trabalhar, chegou diante da sua filha e entregou uma semente para aquela menina, e ele disse: filha, plante, é uma semente boa. E naquele momento a menina, sem ouvir como que funciona o processo do plantio, ela simplesmente saiu ansiosa, correndo, preocupada com aquela semente. Ela não ouviu o pai e saiu a plantar aquela semente. E no outro dia, ao amanhecer, ela acordou e chegou diante do pai e disse: pai, eu olhei aquela semente, mas não aconteceu nada, nada aconteceu. E o pai disse: filha, naquele momento que o pai tentou te explicar, você saiu preocupada, você saiu ansiosa, correndo, e não deixou que o pai explicasse qual é o processo. E muitas das vezes você tem feito isso, você tem corrido. Ele disse para aquela menina: há momento de plantar, há momento de esperar, há momento de crescer e de colher. É um processo. Vai chegar um momento que o pai vai revelar todo o processo da tua vida. De repente você se pergunta nessa noite o porquê daquilo, o porquê disso. Não fique ansioso por nada. Nessa noite eu te digo, entregue neste altar as vossas ansiedades, os vossos medos. Aleluia, Jesus, aleluia. Entregue neste lugar, entregue nesta noite, porque o Natal lembra que Cristo veio, e a cruz lembra o motivo de por que Ele veio. E eu queria te convidar neste momento para que a gente pudesse cantar uma canção. Se você puder se colocar de pé, e a gente vai adorar Ele nesta noite, dizer que Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Ele é santo, Ele é digno de toda adoração. Suas asas eu me escondi. Aleluia, Jesus. E o seu nome é, aleluia, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Diga, menino, aleluia. O menino nasceu, aleluia, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é, aleluia. E o seu nome é, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz, aleluia. Glória ao príncipe da paz, aleluia. Jesus, tu és santo, Pai, aleluia. O céu começa a se abrir,
na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, e tua noiva vai entrar. Diga o céu, o céu começa a se abrir, toda Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, Jesus, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Diga o céu, aleluia. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia, Jesus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Chegará o dia, Senhor, que o Senhor nos buscará, Senhor Jesus. Aleluia. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nós cantamos santo, cantamos santo, cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos, cantamos santo, aleluia, santo, aleluia, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, aleluia. Cristo, Rei do leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém nós iremos, aleluia. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te dizemos que tu és santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te adoramos, Senhor, mais uma vez nessa noite, Pai.